E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês um documentário muito interessante que chama Elas contra o Serial Killer. E por que elas contra o Serial Killer? Por quê? Nessa história aqui que vocês vão ouvir, que é uma história real, inclusive o homem responsável por todos esses atos que serão descritos aqui dentro desse documentário, ficou conhecido como a Besta da Bastilha. Então era um SK lá da França. Só que naquela época a França tinha um grande problema em reconhecer que lá, um local onde pessoas eram tão inteligentes, onde as pessoas eram tão cheias de cultura, poderia haver alguém, né, com esse tipo de atitude, uma pessoa que poderia ser um SK, quando na verdade eles tinham a imagem dos SKs americanos e eles tinham aquilo quase como se fosse, bom, aqui somos pessoas estruturadas, educadas e lá é apenas um povo selvagem. Então lá pode acontecer, aqui não pode acontecer. Então isso foi uma coisa que também dificultou bastante encontrar esse homem, talvez até pelo próprio preconceito de achar que a sua sociedade é muito mais avançada a ponto de não ter uma pessoa que possa fazer isso. E por incrível que pareça, durante o documentário a coisa vai se desenrolando e você vai vendo a dificuldade que eles encontram e vão também colocando ali na frente de admitir que a pessoa que eles procuram era de fato um SK. Então, fiquem aqui comigo porque é bem interessante a gente ver essa história e como essa coisa, né, do SK, ela é culturalmente aceita em vários lugares, mas existem lugares que as pessoas se remoem para admitir que pessoas dessa forma podem nascer em qualquer lugar do planeta. Esse tipo de caso não tem geografia. Eu já cheguei a escutar absurdos do tipo, no Brasil não é possível existir serial killers. Aqui no Brasil não é possível porque as pessoas não têm instrução suficiente para serem serial killers. Você pode morar ou ser um país extremamente pobre e acontecer, e você pode ser um país extremamente rico, morar num país extremamente rico, e as polícias vão ter que lidar da mesma forma. A diferença é que uns com mais recursos e outros com menos recursos, tá? Alguns lidam melhor e espetacularizam mais o fato e outros o escondem. Em ambos os casos, para mim, não é a coisa certa a se fazer, mas quem sou eu? A bisnaga da fila do pão. Então, já deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, vocês sabem disso. Também aproveitem e me sigam nas redes sociais no @Joyce Rodrigues Oficial por lá. Eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, principalmente de quarta-feira, que nunca tem um horário muito certo. Quarta-feira é um dia atípico para mim, então me sigam por lá que aí vocês não perdem nada. Se vocês não conseguirem assistir na quarta, provavelmente conseguem assistir no outro dia, lembrando que amanhã é feriado, né? Então já fica como uma opção aí para vocês assistirem aí assim que sobrar um tempo livre para vocês, tá bom? Agora eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar aí com esse documentário e vamos tentar entender aí os pontos que são colocados, que é bem interessante. Então, Penny e Jack, vinheta. O documentário ele começa com a mãe de uma das vítimas, a Helene. O documentário é francês, então vários termos são em francês. O que eu entender como dá para colocar em português, como por exemplo Helene e Helena, né? Vou colocar aqui também. Não acho que isso vá ferir, né, absolutamente nada, até porque nós estamos falando de um assunto muito sério, que é principalmente o papel da mulher na época de 1995, ainda, né, nessa sociedade tão avançada e intelectualizada que seria a França, mas que os panfletos e todas as coisas, eles basicamente estampavam na cara da mulher. Polícia é lugar de homens, policiais, homens, e quando se apresenta uma policial mulher, ela é chamada exatamente disso, policial mulher, a policial mulher. Então tudo isso é colocado também, e vocês vão percebendo que uma grande sensação de irritabilidade dos profissionais da justiça lá, quando de repente uma mulher ascende a um cargo importante dentro da polícia e que eles precisam se reportar a ela. Então ela é basicamente recebida, né, pelo grupo de policiais com todos os casos que envolviam mulheres de todas as idades. Então jogaram lá os casos na mão dela sem nenhuma ajuda, seja bem-vinda, obrigada e se vire. O que irritava ainda mais eles é que as poucas mulheres, né, que enfim, acabavam entrando para a polícia, elas acabavam se masculinizando. Então, acabavam utilizando mais roupas masculinas, cortes de cabelos muito curtos, não utilizavam batom.
e ela não. Martine Mortel, ela foi a primeira mulher a ter um cargo relevante dentro da polícia, e isso em 1996. Então a gente vai prestando atenção como isso ainda era uma coisa ali tabu para eles, mulheres realizando esse tipo de serviço. E quando eles acharam que encontrariam ali apenas um corpo dentro, né, de tudo masculino, não. Eles encontraram uma mulher de saia, bota, bem arrumada, bem maquiada, cabelo arrumado, como uma mulher. E isso deixou eles um pouquinho assim, sabe, irritados. E aí jogam um monte de casos ali envolvendo mulheres na mão dela e ela começa a dar uma olhada nesses casos. Um desses casos era o da Helene. Helene foi uma moça que simplesmente teve sua vida retirada dentro do seu apartamento em Paris no dia 8 de julho de 1995. A mãe dela, a Anne, ela simplesmente estava em casa e decidiu ligar para a filha, como ela fazia sempre. A filha, ela tinha saído de casa há pouco tempo para poder estudar psicologia em Paris e estava mesmo, né, tentando se formar. Ela já tinha feito seus 27 anos de idade, porém a mãe ligava sempre para a filha. E aquele dia ela decidiu fazer essa ligação logo cedo. Só que quando o telefone toca, quem atende é um homem. Ela fica um pouco assim, né? Porque ela fala, meu Deus, eu nunca atendi o telefone da minha filha e um homem atendeu. Quem minha filha tá recebendo? Achou até que era algum cara que tava com a filha dela. E ela desligou e ligou de novo. Esse cara atendeu novamente, porque ela pensou até que ela poderia ter ligado para o número errado. Quando o telefone toca novamente, esse mesmo homem atende e ela diz que quer falar com a Helene. Só que nesse momento o policial diz, não será possível, não temos mais Helene. Então Helene estava morta. Ela saiu dirigindo em disparada até Paris, né? Até ali o local onde era o apartamento da filha dela em Paris. E quando chegou lá, ela viu muitas partes ali, né, da investigação, como a cena e etc., que de repente não poderia, ou até mesmo por sensibilidade, não deveriam ter deixado ela ver, porque isso mexeu muito com a cabeça dela, porque o local não ficou bem arrumadinho, tá? O local mostrava, de repente, toda a saga ali da Helene na mão, né, do seu algoz. E conseguimos perceber que houve, sim, né, agressões físicas e também de natureza sexual, então você vai vendo que aquela pessoa, de repente, passou por situações terríveis. E isso, tá, essa parte toda, né, de levar, prender, deixar lá no local e acabar machucando, acabar também chegando, né, as vias mesmo, de fato, de forma violenta. Isso é uma coisa que vai se repetir em basicamente todos os casos, então não precisa ficar se repetindo, porque afinal de contas, né, são pessoas. Então a gente já entendeu o que ele fazia, né, e tudo que, enfim, como acabava tudo isso. Isso acabava com a vítima sem sua vida. Então, quando a polícia chegava lá, era isso que eles encontravam essas moças sem roupa, encontravam a cena naquela bagunça e aquela coisa toda. E aquela bagunça só tinha um nome, tá? Sofrimento. Então, quando a mãe encontra, ela percebe que entre as provas que a polícia está coletando, tinha a marca, né, manchada, obviamente, de sangue, de um pé que é chamado de pé egípcio. O meu pé é um pé egípcio, onde, por exemplo, o segundo dedo, né, do pé, temos lá o dedão, e o segundo dedo do pé é maior do que o dedão. Então, eles chamam isso de pé egípcio. E desse dia em diante, ela começava a procurar pés egípcios. Acontece que quando aconteceu isso com a Helene, a Anne não sabia que já tinha uma vítima chamada Elizabeth que tinha conseguido fugir desse cara. E essa moça, ela chegou a prestar depoimento, ela contou tudo o que aconteceu e depois que ele fez tudo com ela, ela teria olhado no rosto dele e dito, por que você tá fazendo isso? E nesse momento, ele teria ido lavar as mãos, pegou uma cerveja e teria deixado ela ir embora. Tá, então ela saiu machucada, foi até a polícia, fez todo o boletim de ocorrência, só que estava um pouco difícil de ligá-la às moças que estavam começando a aparecer sem vida, porque já vamos para a segunda moça. Sem contar que teve uma em 1995 que eles ainda não tinham associado a essas, né, essas meninas que vão começar a aparecer. Acontece que a partir da Helene, né, então já tínhamos duas vítimas, vítimas no caso fatais, e tínhamos uma vítima também que tinha conseguido ali se soltar, falar com a polícia, dar um tipo de retrato falado, onde mostrava um homem que parecia até um homem árabe, era muito estranho mesmo, era um pouco diferente, um homem árabe com aspecto mesmo de pessoas, de militares, de policiais e tal.
E isso chamou muita atenção da investigadora, porque esse caso sim vai parar na mão daquela investigadora que eu mencionei no começo. A primeira investigadora, né, dessa divisão aí, que seria como se fosse agora o nosso DHPP. E isso é muita relevância para uma mulher, assim pensavam eles na época. Isso vai acabar na mão dela e ela vai começar a trabalhar freneticamente nesse caso. Conseguiram alguma pista relevante? Não conseguiam nada. E outra coisa também que eles se depararam. Para ficar muito claro, tinha DNA, tá? Tinha DNA dele nas vítimas, não na Elizabeth, mas tinha DNA dele nas duas pessoas, nas duas moças, tá? Na Helene e da moça que veio antes da Helene. E essas duas pessoas, vocês imaginam por que tinha DNA, né? Uma vez que esse DNA foi encontrado no sêmen. Então, vamos pensar da seguinte maneira, temos o DNA, então ela focou no DNA, vamos descobrir quem é esse cara. E aí se deparam com uma coisa que na verdade assim, já é extremamente, mas extremamente falado há muitos anos em vários países, incluindo o Brasil, que é ter um banco de dados de DNA. Esse assunto ele é controverso e é muito importante colocar aqui porque não é falado no documentário, porém, é complicado você ter um banco de DNA, por quê? Existe o lado bom, que é você poder, né, lidar com policiais que são policiais de boa índole, que são policiais que vão pegar ali e tentar descobrir se encontram, né, a pessoa responsável num banco de dados. E o lado contrário pensa o seguinte, eu não quero o meu DNA nas mãos, né, da polícia, num banco de dados, porque ele simplesmente pode se extraviar, ser colocado em locais onde eu não quero o DNA ou simplesmente eu não participei disso. Vocês estão sacando? Bom, aqui a gente não tem nada, coloca desse cara aqui que de repente se encaixa e aí a gente leva para frente. Então essa questão do DNA é muito rebatida até os dias de hoje. Hoje em dia, pelo menos no Brasil, em alguns tipos, né, de crimes, isso fica assim registrado, esse DNA ele fica guardado para comparação. Parece que isso começou por volta de 2006, eles já começaram a arquivar algumas coisas, me corrijam se eu estiver errada, mas eu li algumas coisas sobre isso quando teve o caso da Beatriz, né, que foi o caso da menina Beatriz, que foi justamente por conta de banco de dados que chegaram, né, ao, vamos colocar, possível assassino, porque ele ainda não foi julgado. Esse banco de dados, então, que teria encontrado aí esse DNA. Então, voltando aqui para dentro da história, esse tabu do DNA, ele é colocado basicamente em todos os países, porque a realidade é uma só. Independente do país, as pessoas não confiam 100% na polícia. Estão erradas? Não estão erradas. Estão totalmente certas? Também não, porque assim, isso também obstrui muito, isso atrapalha muito, né, na hora de agir. E aí o que acontece? Essa policial, ela vai contra o sistema, essa é a verdade. Por quê? Quando um DNA ele é recolhido, por exemplo, da primeira moça, foi recolhido um DNA. Não tem com quem comparar, então você não sabe quem é a pessoa e você é obrigado a trabalhar com outras provas até você chegar de fato a um nome. E quando você chega a esse nome, você pode assim pedir a autorização dele, e é pedida a autorização até hoje. Haja vista que muitas pessoas também pegam guimbas de cigarro, pegam, né, coisa de copo e tal, que também a pessoa não autoriza e chegam ali a um DNA, mas por via de regra a pessoa teria que autorizar ali a retirada do seu material para exame de DNA. Então, vai acontecer nesses casos é que o que chama bastante atenção é eles vão chegar rápido à pessoa, porém, a forma de se conseguir essas provas, vamos colocar assim, não são muito lícitas. É um crime? Depende do ponto de vista. Por quê? Essa policial, quando ela perceber que existia material em uma vítima, ela vai acabar invadindo bancos de dados de DNA de pessoas, né? Bancos de dados dos franceses, e vai conseguir chegar ao DNA de um homem chamado Guy George. O Guy George, ele era um cara conhecido, tá? Ele tinha praticado coisas desde 1991, tinha uma história complicada e era um cara muito diferente fisicamente do que a própria Elizabeth, que tinha fugido dele, tinha descrito. Ele era um francês de nascimento, né? Filho de uma francesa e de um americano. Ele era um cara negro. Então, o que que acontece? Quando eles olharam aquilo, começou a levantar uma certa polêmica, por quê? Eles descreveram um homem quase assim, quase um árabe, né? Então, você vai vendo que ali já não batia muito o físico dele com a descrição que foi dado, o retrato falado dele. Outra coisa que chama muita atenção na época e que também ajudou os advogados dele na época foi o seguinte, ele não tinha um pé egípcio.
E tinham provas, né? Tinham provas ali de um pé egípcio. Outra coisa também é que eles nunca encontraram uma marca, uma digital, absolutamente nada além do DNA, que teria sido conseguido de uma forma torta, né? Não vamos colocar aí como errada, era um desespero, porque que aconteceu? Durante essas investigações, continuavam acontecendo perdas devidas de garotas. Então aí chega a vez da Magali, um ano depois, e outras garotas começam a surgir, e eles não podiam fazer isso de uma forma aberta. Então, no primeiro momento, quando essa detetive ela descobre que é esse Guy George, ela não pode sair falando, ela precisa coletar de forma lícita o DNA dele, porque ela não pode dizer que ela tirou esse DNA de uma forma que não era a correta. Então ela começa a fazer tudo isso, porém a pressão da mídia, a pressão das mães, a pressão da família em pegar esse cara, esse processo já estava rolando desde 1995, porque teoricamente colocaram a Elizabeth também como sendo uma, e depois vão descobrir uma em 1991, então a escala era longa, né? E era quase assim, uma por ano. Você vai vendo que aquela lista vai crescendo e você, como policial, precisa fazer alguma coisa. E outra coisa também, tá? Vamos lembrar que ela era uma policial com basicamente ali, né, a cabeça dela colocada como a primeira policial mulher. Então ela tinha que mostrar o serviço dela 2 vezes, né, melhor do que um policial qualquer faria, um policial homem faria. Então ela começa a fazer essas coisas para ver se ela consegue descobrir, calar a imprensa. Eles têm um pedido para que a imprensa não noticiasse nada, foi noticiado que a imprensa já tinha o rastro de quem seria o cara, mas não é dado o nome, não é dado, porque quem acaba tendo essa informação é uma jornalista. Então por isso que o nome do documentário é Elas contra o Serial Killer, porque quase tudo vai ser colocado ali nas mãos de mulheres e vai dar muito bom, porque sinceramente vão pegar o cara, mas vamos lá. Aí vamos para um outro ponto, que é a jornalista que sabe da história, tá doida para dar história, mas não quer atrapalhar as investigações. Porém, ela começa a ficar de olho. Era também uma pessoa controversa, por quê? Diferente também, né, do que acontecia muitas vezes nos jornais, onde as pessoas se resumiam a terninhos, né, no máximo. Ela era uma moça que simplesmente andava de mini saia, meia arrastão, e ela era uma pessoa totalmente feminina, batom, e não era uma coisa que as pessoas estavam acostumadas dentro desse ambiente, que também era colocado como um ambiente, né, basicamente ali quase masculino também. E ela soube desse fato e acharam que por ela ser mulher ela ia sair espalhando, e não foi isso que ela fez. Inclusive ela trabalhou muito tempo com a Anne, com a mãe da Helene, dando informações porque a mãe da Helene começou uma investigação própria. Em algum momento surge um nome chamado Flor. Então eles imaginaram que era Florian, eles imaginaram que eram várias coisas. Só que a mãe, né, da Helene, a Anne, ela começou a pensar em absolutamente tudo. Tinha uma empresa de transporte que chamava Flor. Ela parou mais de 1000 carretas dessa empresa para olhar a cara do motorista se parecia com o retrato falado feito por Elizabeth. Não se pareciam. Depois ela achou um restaurante, ela pensou, bom, poderia ser alguém do restaurante, poderia ser um funcionário, né, uma pessoa de dentro do restaurante. Não era, a polícia tinha checado. E tudo isso ela ficava batendo de frente com a investigadora porque ela queria saber se o trabalho estava sendo feito. De fato, se não tivessem dado feito esse alarde todo, não sei se teriam ido atrás desse cara. E o motivo principal era não se igualar com outras nações, porque fica muito claro e notório o documentário inteiro a não aceitação de que algo como isso, como um SK, poderia existir na França. Tanto que eles não davam esse nome. Eles colocavam DNA masculino, depois eles ficavam apenas na letra SK, né? Ali quase que forçosamente para que colocasse ali como uma suspeita, pelo menos, de uma pessoa assim. Eles usavam modelos de SKs americanos que era de fato realmente muito na contramão, chamava muito mais atenção, era época de Jeffrey Dahmer, era época de Gacy, era época de várias pessoas que eram muito mal vistas em muitos lugares. Não é todo o país que glamouriza serial killer.
Bom, provavelmente isso é cultural, então quem mora na França ou tem tem alguma familiaridade maior, de repente pode explicar melhor o porquê, disso, desse pavor de se comparar a outras nações e etc, mesmo com uma coisa tão óbvia que na verdade é uma atitude criminosa, mas nesse caso desenfreada. Eles também buscavam coisas como assinaturas, e uma coisa que eles viam muito nas vítimas era um corte em formato de Z. Então ele tinha mania de cortar roupas, essas coisas em formato de Z, também a pele. E aquilo também acabou se tornando uma marca dele. Também foi dito que ele seria um homem muito grande, um homem muito alto. Então a mãe da Helene, desculpa, eu tô rindo, não é porque é engraçada a situação, é porque ela, de fato, é uma pessoa muito especial, a mãe da Anne. Ela é uma pessoa, assim, muito atípica. Ela simplesmente saiu pegando vários caras que ela achava que parecia com o retrato falado e mandava tirar o sapato. Tira o sapato que eu quero ver se não é você. E as pessoas tiravam o sapato para ela ver, sabe? Então, ela conseguia fazer isso, ela estava desesperadamente em busca de quem fez aquilo com a filha dela. Então, quando de repente mais garotas surgem, mais DNA do mesmo homem, porque eles já tinham o DNA do Guy, eles vão vendo que todas as vítimas tinham DNA do Guy. Só que existiam algumas poucas que não tinham. Então, eles sabiam que se eles levassem esse caso a julgamento, o que ia acontecer? Ele poderia assumir ou ser responsabilizado pelos casos que tinham o DNA dele, mas os que não tinham, ele poderia dizer que ele não tinha nada a ver. Então, isso era um problema, porque cairia para 4 o número de pessoas que tinha ali uma certeza científica, que seria o DNA, de que tinha sido ele, mas tinham diversas outras moças que não. Então, tudo isso era um problema. Eles precisavam conversar com o Guy, encontrar o Guy, porque aí começa o quê? A ventilar de que a polícia já estava na cola de quem seria o camarada e esse cara começa a se deslocar. Ele também teria participado ali de alguns furtos, tá? Que ninguém prestou muita atenção no rosto dele, de tão diferente que era o retrato falado da pessoa, Da pessoa do Guy George. Então, isso passou despercebido, mas ele também acabou depois, inclusive, pegando 30 meses por esses roubos, mas depois das garotas. Vamos nos ater às garotas. Quando as vítimas começam a surgir, as pessoas começam a falar e eles sabem que aquele DNA é do Guy George, eles começam então uma busca. E aí seria uma busca muito difícil para encontrar esse cara. Porém, segundo a própria investigadora, ela fala o seguinte: a polícia não teve dó, saiu procurando, saiu mesmo, como se fossem cães farejadores atrás desse camarada e a gente ia conseguir pegar ele de qualquer jeito. E de fato, ele é preso. No dia que eles encontram o Guy George, eles levam ele para a delegacia e tomam o depoimento dele. Ele nega absolutamente tudo no início, depois de muita conversa, ele acaba assumindo não apenas as pessoas que ele tinha tirado da vida, mas que continham o DNA dele, como também das outras moças, tá? Que não continha o DNA dele. Ele assume, as fotos são passadas na mão dele, ele vai olhando foto a foto e aí ele vai dando até mesmo alguns detalhes ali sobre o que foi feito, o que aconteceu e falou também sobre a moça que ele deixou ir embora. Então isso é muito importante de ser dito. Acontece que com todas essas informações só tinha um caminho, prenderam ele e vamos aguardar julgamento. 2001, quantos anos, tá? De 95 a 2001. E aí muita coisa vai vir à tona. Primeiro, que vamos ter também advogados que o defendem. E é uma hora que você percebe que o advogado não pode achar muita coisa. Tem horas que a gente acaba, ficando com muita raiva do advogado, mas nesse documentário a gente percebe que o advogado ele não tem o direito de pensar muita coisa. Ele tem o que o cliente diz e o que tem as provas, o que diz aí os autos. Então, eles não podem emitir nenhuma opinião. Se eu acho que ele é culpado, se eu acho que ele é inocente. Então, isso mostra muito sobre uma advogada em questão, que era, na verdade, a esposa do advogado do Guy George. Então, quando chegou o dia do julgamento, e como se falava, como os temas abordados ali eram muito ligados à mulher, primeiro, a retirada da vida, tinha também toda a questão, sexual da coisa, então eles colocaram uma mulher ali para poder quebrar um pouco esse clima pesado que pairava em cima do Guy George. E ela também fez uma coisa que o intuito era fazer com que as pessoas tivessem uma segunda opinião, em relação ao Guy George, que pensassem melhor,
de repente atenuar uma prisão perpétua, só que acabou saindo pela culatra. Porque acontece? Ela foi cavucar a vida dele, de como foi a vida dele. E isso foi um momento que é triste, é sempre triste. Só que é controverso também, porque veja só, ela trouxe, né, à tona como foi a vida dele. Filho, né, fora do casamento, filho de um oficial que acabou sendo abandonado no orfanato. Desse orfanato foi para um lar adotivo de uma mulher que o descrevia como uma criança sensacional, só que a história não era bem essa. Ele, quando tinha ali por volta dos seus 13, 14 anos de idade, ele acabou pegando uma das irmãs dele. Esse casal tinha 7 filhos biológicos e os outros filhos eram filhos ali do coração, que eles tinham ali colocado no convívio familiar. E ele teria ameaçado uma das filhas dela. E aí ela disse: não aguento mais, ele é muito rebelde, eu vou devolvê-lo. Eu acho muito incômodo quando você fala que você coloca uma criança, né, sob os seus cuidados por anos e anos e anos e você simplesmente diz: vou devolvê-lo. Eu acho isso muito pesado. E eles começam a tentar explorar esse fato de ter saído de um lar onde ele amava, né, as pessoas que estavam ali, colocado no sistema de novo e depois acabou cometendo pequenos crimes ali ao longo da vida e vão trazendo tudo isso à tona, levam a mãe dele, a mãe adotiva, até o tribunal. E quando chega lá, ele se desmonta, porque ele vê ali a mãe adotiva e fala o seguinte: mãe, eu te amo. E ela diz assim: eu nesse momento não consigo te amar. Então aquilo, você vê que aquilo significou muita coisa para ele. Porque depois daquilo não foi muito difícil, não foi um julgamento extremamente difícil. Foi um julgamento demorado, porque eram muitas vítimas, né? O total de vítimas está aqui. E também eram muitas testemunhas, então tinha mais de 50 pessoas para serem ouvidas. Então, normalmente dura muitos dias. 6 dias ali foi todo destinado a isso. A promotoria falou, ele tinha o advogado que representava as vítimas também, tinha o juiz e tudo ficou numa situação assim. Ele estava com roupas muito simples e tudo mais, porém, conforme o julgamento foi passando, a advogada que representava as vítimas, ela começou a se irritar muito, porque era quase como se fosse assim: vamos humanizá-lo a um ponto que as pessoas não tenham coragem, porque vamos colocar ele como vítima do sistema, o sistema o criou. Então, eles começaram a famosa frase: ninguém nasce um serial killer, a pessoa se transforma. E começaram ali a colocar várias, né, coisas, quase que culpando um sistema que não percebeu que ele era daquela forma e o impediu com tratamento e etc. de se tornar o que ele se tornou. Só que ele precisava confessar, e isso ele não tinha feito ainda. Então, em um determinado momento, ele se cansa. Existiam coisas, falhas, que poderiam até mesmo livrá-lo da cadeia, como por exemplo, algumas vítimas você percebia que o ato teria sido feito, né, principalmente machucados, etc., com a mão esquerda. Outros você percebia que era a mão direita. Então, isso tudo poderia dizer: não, não é o cara. E ele tinha jurado, tá, de pé junto para os advogados dele, que ele não era o cara. Aí vem, né, a delegada da divisão de homicídios e diz: ele confessou tudo na delegacia. E aí, em contraponto, ele diz: eu confessei tudo porque vocês me forçaram, né? Sabemos como, a acabar confessando tudo, porque vocês chegaram lá, vocês acabaram me machucando, vocês fizeram um monte de coisa, eu acabei sim assumindo, eu estava com medo. Então tudo aquilo começou a vir bem a favor dele. Só que teve um momento que ele cansou. Eu acho que ele cansou de alguma forma, porque a advogada disse assim, a advogada que representava as vítimas falou para ele assim: deixa eu falar para você uma coisa. Você é destro ou você é canhoto? Porque eu vejo você manipular as coisas com as duas mãos. Você faz determinadas coisas com uma mão, outras com a outra mão, que não é normal de uma pessoa que tem apenas a capacidade de utilizar ou a mão esquerda ou a mão direita. A minha impressão é que você é ambidestro. Você utiliza as duas mãos. Nessa hora, ele entra, né, ele escorrega, ele diz assim: nem tudo, algumas coisas eu faço com essa mão, outras com a outra mão. Por exemplo, bater. E aí, quando ele diz, por exemplo, bater, ele dá a entender que ele consegue fazer isso
com a mão de uma pessoa destra. Então, assim, ele mostra que ele poderia fazer sim, tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita, porque ele era ambidestro. Porém, ele normalmente utilizava a mão esquerda com, né, mais facilidade para fazer atos dessa natureza, e a outra ele utilizava ali, se precisasse, ele não teria problema em utilizar. Sacaram? O cara enganou todo mundo, o cara enganou os advogados dele, ele enganou todo mundo. Só que aí vem a fase em que eles começam a humanização. Só que quando o advogado escuta isso, o advogado fica puto. Por quê? Porque ele tinha contado uma história tão convincente que a esposa dele, ela tava morrendo de dó dele. Morrendo de dó. Ela dizia que ela não queria se envolver emocionalmente, mas dava para perceber que ela estava extremamente envolvida. Então, naquele momento, ela chega e fala para ele, e agora, né? A advogada das vítimas fala o seguinte: você vai confessar? Então, nessa hora é lido, né? Um por um dos nomes das vítimas, as que tinham DNA, as que não tinham DNA, que era o maior pavor da promotoria e também da advogada que representava vítimas. E quando chegasse as pessoas que não tinham DNA, ele falasse que não fez nada. E ele foi lá e ele assumiu todos, tá? Inclusive de Elizabeth. Ele chegou, inclusive, a uma delas e pediu perdão ali, próxima a ela, olhando para ela, ele pediu perdão. E quando chega esse dia que ele assume tudo, né? Eles simplesmente viram para ele e dizem, né? A advogada diz: o decente a se fazer é você pedir perdão para as pessoas. Ele diz: eu vou fazer, mas eu não vou fazer hoje, eu vou fazer em um outro dia. Eu tô pouco me lixando para a justiça. Eu quero pedir desculpas, mas eu não vou fazer dessa forma. Lembrando, ele estava mal vestido e tal. No dia que ele pede perdão, ele aparece, né, no tribunal extremamente bem vestido, com não era bem um blazer, né, branco, e com esse blazer e todo arrumado, cabeça raspada, barba feita, ele chega e pede perdão para todos eles. Acontece que a mãe da Helene, a Anne, ela não estava no julgamento. Ela disse que ela não queria participar do julgamento, mesmo que ela tivesse feito tudo aquilo, né, em torno de buscar ali os responsáveis pela morte da filha dela. E ela não participou. Então parece que ele pediu desculpa a todos e depois ele recebeu a sentença dele. Ele recebeu uma sentença de 22 anos, na verdade é perpétua, né? Porque são 22 anos a perpétua, podendo ali ir a condicional. Aí depende. Tem gente que é com 50 anos, 25, 10, 15, depende, né, de cada lugar ali que aplica essa pena. Ele, no caso, na hora de ver isso aí, eles deram para ele 22 anos. Então ele também tenta se defender e manipular essa parte também, que na minha opinião conseguiu muito bem. Por quê? A ideia inicial e também o pedido era que ele só pedisse, né, liberdade condicional depois de 50 anos. Só que ele mesmo sugeriu que fosse 22. Porque 22, né, um número assim, de repente 22, é estranho. Ele pediu 22 porque ele disse: eu sou um cara de 40 anos e eu não vou sobreviver a 50 anos na cadeia. Então, eu quero pelo menos ter uma chance de passar 22. Ele fala dessa forma. E na hora de dar de fato a pena, né, falar a pena, eles colocam lá 22 anos. Então, ele vai cumprir, na verdade é uma prisão perpétua, mas ele pode tentar sair depois de cumprir 22 anos em regime fechado. A questão é que todo mundo achou que, inclusive, era isso que ia acontecer, né? Só que parece que ele podia, a partir de 2020, já começar o processo e nenhum processo ninguém começou processo nenhum para que ele tentasse uma liberdade condicional. Ninguém sabe se de repente agora, né, ele não, de repente não decidiu que é lá que ele quer ficar. A Helene era a vítima, a Anne era a mãe. Quando ele pede perdão às mães, às irmãs, aos familiares das vítimas. Mas a Anne não estava lá. Então um dia a Anne, com muita tristeza, escreve uma carta para ele na penitenciária e fala para ele que não consegue acreditar que ele possa ter feito isso com as pessoas, o que passava na cabeça dele. Ela disse: eu não posso perdoar você, você não fez isso para mim, você fez isso para minha filha. Então ele começa a contar coisas da vida dele, ele começa a colocar coisas que ele no fundo sabe que não vai impactar em nada a pena dele, mas ele vai contando as coisas que vão passando na cabeça dele, e a Anne, ela vai recebendo essas cartas, respondendo essas cartas, e depois, posteriormente, ela entrega todas àquela jornalista do começo do documentário de 1995, para que
a partir da carta dele, eles possam evitar que pessoas como ele cheguem, né, às vias de tirar a vida de uma pessoa. O que ela acredita é, eles não tinham somente que prendê-lo, eles tinham que tratar a cabeça dele, tratar a mente dele com psicologia e etc. Só que ela quer que as pessoas tenham conhecimento, entendam que tipo de pessoa ele é, para que quando surgir outros Guy George, as pessoas possam perceber com antecedência, as pessoas possam perceber antes de pessoas perderem suas vidas. Ela disse, de repente, se alguém tivesse percebido, esse rapaz ele não teria chegado até onde ele chegou, ele não teria curado essa dor tirando a vida de outras pessoas. É um pensamento extremamente romântico sobre tudo isso, mas é quase como se ela estivesse olhando pelo viés dele, tá? Ele fez isso, e o que está sendo feito para que isso não aconteça de novo? Então eu achei, sim, eu não acho que todos os pais tenham que entender isso, eu não acho que todos os pais tenham que perdoar, eu não acho que todos os pais tenham que entender o problema do cara, porque assim, você tá com um problema, não tinha nada com essas garotas. Quando pediram a motivação do que ele tinha feito, a motivação era a força delas viverem. Ele disse que a energia delas, a vida que elas emanavam, a vontade de viver coisas, é o que fazia com que eles as atacassem. Então, assim, era a vontade de viver delas, era a alegria, era tudo isso, e ele dizia que aquilo era uma coisa que chamava a atenção dele, ele queria ter aquilo para ele. Então, essa era, na verdade, a motivação. Porque eram garotas de 20, de 19, de 27, de 32, não tinha padrão. Elas eram baixas, altas, morenas, loiras, elas eram de várias formas físicas, idades, então não tinha um padrão de pessoa, existia um padrão de energia, pessoas extremamente, sabe, com vontade mesmo de viver. Tinha uma que quem encontrou foi o noivo, sabe? Ele fez tudo aquilo com ela e no dia seguinte o noivo encontrou ela no apartamento. Ela tava com o casamento marcado, ela tinha 19 anos, então assim, que foi a Magali. Então não tinha, sabe? Muito, na minha opinião, é muito imperdoável. Assim, no fundo, não tem como defender. É muito difícil. Porém, eu percebo que cada vez mais as pessoas elas começam a colocar em pauta essa questão do serial killer, essa questão, né, do psicopata e tudo mais. E vai precisar existir um tempo, eu acredito que vai existir um tempo em que as pessoas elas vão ser obrigadas a se debruçar sobre esse assunto de fato. E isso começa, gente, há muito tempo atrás, lá no FBI, isso que está antes até disso e a gente não sabe, de tentar descobrir, né? Começam com perfis, né? Perfis criminais, essa coisa toda, mas de fato é necessário um reconhecimento de pessoas assim e cedo. Então tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente com relação a filhos, né? Que começam a apresentar comportamentos que no fundo é difícil para a mãe admitir, às vezes confunde um pouco também o psiquiatra, confunde o psicólogo. Vamos lembrar que as doenças da mente, vamos chamar assim, elas são muito novas, remédios são muito novos, tratamentos são muito novos, a psiquiatria é muito nova. Não vamos comparar com outras formas, eu estou falando a médica, né? A medicina psiquiátrica. Então, eu acho que vai existir um momento em que isso vai ser muito necessário, porque talvez um dia não vão tratar essas pessoas como simplesmente como se elas fossem alguma coisa solta, né? Uma praga de outro planeta solta na sua sociedade. Mas elas vão precisar de um tratamento assim como, por diversas vezes, tá? Pessoas com esquizofrenia eram tratadas pela igreja como pessoas possuídas. Elas eram encarceradas e colocadas à força fora da sociedade. Então, isso tudo vai mudando com o tempo. Só que no início, a ideia, né, de ter pessoas com essas doenças um pouco mais difíceis de tratar era fato consumado que você ficaria sem seu ente querido. Sim, eu sei que deve ser, não sou da área, mas eu já escutei muitos psiquiatras dando versões extremamente diferentes, né? Concordam em um ou dois pontos e discordam assim em dezenas de outros pontos. Então eu acho que em algum momento vai ser necessário uma junta mesmo de diversos especialistas de todo mundo sentarem
e determinarem, porque essas pessoas precisam de um tratamento. Se isso de fato existe e é uma coisa incurável, coisa que eu acho muito difícil, eu acho que se existir, como qualquer doença, um diagnóstico precoce, pode ser que essas pessoas também tenham uma chance, porque é estranho a gente pensar que uma pessoa vem ao mundo para ser isso, e somente isso, e que ela não tem outra opção. Então, olhando essa situação toda, eu sinceramente dizer que eu acabo ficando sensibilizada com esse cara, não fico. Mas é difícil a gente pensar que tem, de repente, algumas crianças que estão sendo tratadas, cuidadas e amadas, e que um dia simplesmente vão virar isso e elas também não sabem porque elas são assim, elas não se sentem diferentes. Muitas vezes você só pode reconhecer aquilo que você sente. Então, como é que ele vai saber se ele não sente nada, se ele nunca sentiu? Então, são perguntas que eu, uma pessoa leiga, sempre fica na minha cabeça. Como uma pessoa vai conseguir cuidar, tratar, dar um bom tratamento para um filho se ele nasceu dessa forma, se nem o filho vai conseguir relatar? Vai precisar de um olho muito treinado, de um médico, muitos anos ali de cuidado e também um pouco de resiliência da parte dos pais que provavelmente não vão querer ouvir esse diagnóstico. E tem um livro que eu fiz até uma resenha há uns anos atrás, muitos anos atrás, que chama Anjo Mal, e é uma história, obviamente é uma história de ficção, e na época eu li porque eu achei que tinha alguma coisa a ver com aquele filme Anjo Malvado, que na época, né, foi um filme que teve ali bastante, enfim, muita gente assistiu, é um filme muito bom, mas não tinha nada a ver. Mas falava justamente de uma criança assim. E um dia um médico virou e disse, né, para o pai dessa criança que começou a perceber essas coisas. É um livro de 1960, mas a resenha tem aqui no canal. Se vocês quiserem, eu deixo na tela final. E ele fala para o pai o seguinte: quando o pai pergunta quais são as opções, o que ele faz, se ele interna, se ele trata com medicação, o médico, em 1960, diz para ele: e se eu disser para você que o único jeito é ele não existir mais? Então também é complicado a gente parar e pensar assim, cara, o que causa isso? Se alguma coisa pode causar isso, que tipo de coisa é essa? Porque é uma coisa muito estranha um ser humano não sentir nada, né? Você parar e pensar, eu não sinto nada, nem amor, nem compaixão, nem... Será que isso também não é muito simplista? Assim, é só o meu ponto de vista. E será que chegar a sei lá, pelo menos um número, né, significativo, mas porém assertivo de, né, tipos, graus, seja lá como os profissionais quiserem chamar, não facilitaria um pouco a vida dessas pessoas e automaticamente isso não se reduziria, pelo menos um pouco, com o tempo? Porque a gente sabe que muita gente tem acesso a tratamentos e muita gente não tem acesso a tratamentos, mas pelo menos as que têm acesso, eu sei que deve ter muitas pessoas assim sentadas em consultórios psiquiátricos, crianças, sentadas em consultórios psiquiátricos ou em psicologia, né, sentado ali com o psicólogo não consegue entender certas coisas, mas também não tem, de repente, o material ou a literatura suficiente para poder chegar a um diagnóstico tão controverso que é o diagnóstico da psicopatia, entre outras coisas. Então, todo SK é um psicopata, mas que nem todo psicopata é um SK. Então, eu não sei, gente. Eu acho que isso ainda precisa ser muito definido. E a grande verdade é que está totalmente normatizada a questão de chamar as pessoas de psicopatas. Ah, fulano é um psicopata, aquilo é um psicopata. E isso é muito ruim. De surfar ele na crista da onda, isso precisa ficar definido de uma forma assim que de repente a população possa entender melhor, até mesmo em questão a orientar os seus próprios filhos. Então vocês desculpem ter me estendido nisso, é que dentro desse documentário isso salta aos olhos. Então eu achei interessante trazer isso para vocês, e dentro de uma ótica de uma pessoa comum, tá? A ótica de um leigo. Essa é a minha ótica, a ótica de uma pessoa que não entende nada de psiquiatria. Então eu fico vendo como também existe aí também já um certo preconceito, sabe? Não, minha nação é muito avançada para isso. Será que isso também não ajuda a dispersar e fazer com que as pessoas deem outros nomes ou coloquem outros termos para que de repente não admitam que a sua sociedade também sofre por isso? E sim, seja o Brasil ou qualquer outra nação, tem a capacidade de ter um serial killer, um psicopata ou qualquer outro tipo de doença, porque somos todos seres
humanos, tá bom? Então, por mais que isso seja algo muito ruim para algumas pessoas, você sendo inteligente ou você sendo menos inteligente, mais ou menos instruído, você pode sim ser uma pessoa assim. Então, eu acho simplista, ao invés de ficarem tanto tempo discutindo banalidades e glamorizando isso, tivessem se debruçado e sinceramente se entregado mais a pesquisar essas pessoas. E existem pessoas que ainda fazem isso paulatinamente, que são cientistas que, por incrível que pareça, ainda fazem testes com crânios. Sim, gente, existem pessoas que fazem testes ainda com crânios, os crânios das pessoas dos maiores aí que receberam ali suas penas capitais nos Estados Unidos e estudam isso porque acham ali algumas similaridades. Quais são? Não sei, não sou médica, tá bom? E minha intenção aqui é apenas informar, só que se vocês assistirem esse documentário, vocês vão ver que esses apontamentos, eles não são só apenas pertinentes, como também extremamente necessários. Porque você percebe que não existe, não pode existir uma sociedade que diga que você é superior a ponto de não ter pessoas assim. Que isso, gente? É absurdo, né? Nós somos melhores. Então, assim, ninguém é melhor, nem ninguém é pior quando o assunto é mente, quando o assunto é um humano, sendo ele considerado isso ou não, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Coloquem aqui seus comentários, essa é apenas a minha opinião de leiga e de acordo com as coisas que eu acabo consumindo e que boa parte da população também acaba consumindo. O especialista, ele pensa num caso fechado, em algo fechado, ele está falando para um público X, mas o que chega para a população geral, para a população do sofá, para a pessoa do dia a dia, é uma outra informação, é uma informação muito ruim. Então, de repente, se ela vê alguma coisa ali com o filho dela, ela vai dizer: não, meu filho não pode ser assim, é uma coisa difícil de admitir. Então, de repente, parar de dar só como exemplo apenas pessoas que estão ali em situações hediondas, né, que fizeram coisas assim horríveis, e dar assim alguns exemplos de pessoas que não, de pessoas que têm sim uma psicopatia ou alguma coisa assim e que fazem coisas muito boas, tá? E nós já sabemos que existem, já falei diversas vezes aqui, não vou me repetir, tá bom? Então, vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Deixem os comentários de vocês, assistam esse documentário Elas contra o Serial Killer, até para vocês conseguirem entender isso aqui que eu tô falando, tá? Não venham julgar antes de assistir, porque isso é muito ruim. Eu desejo a todos vocês um excelente feriado aí, tá? Para vocês. Fiquem bem, fiquem quentinhos aí se tiver frio na cidade de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!